mais alguém apitar aqui, eu vou liberando aí. Eu me programei hoje para a gente conversar sobre tarô, mas assim, vai ser uma conversa bem de apresentar, afinal de contas, o que é o tarô, qual é a diferença de tarô e oráculo, qual que é mais ou menos a lógica que funciona o tarô, né? Como assim? O que você está acessando? Pensei na gente falar sobre isso até porque as minhas aulas falam sobre energia, a Ju tá falando sobre leis espirituais e a Ângela de Pineal, e eu acho que tem tudo a ver com o tarô. O tarô é uma ferramenta que está totalmente ligado com esses assuntos, né? Porque ele não deixa de ser uma ferramenta que acessa os campos. Então, vai ser uma grande apresentação, assim, do que é o tarô e mais ou menos como ele funciona. E aí, meninas, o que afinal de contas, né, é o tarô? Ele é um oráculo, ele é um tipo de oráculo, então, se a gente pensar no que é oráculo em si, ele vem aí de orare, né, uma palavra antiga do latim, que seria orar, suplicar, comunicar. O tarô é um tipo de oráculo, e ele é um sistema pré-estabelecido. Então ele tem lá 78 cartas bonitinhas, definidas, quais são cada uma, e cada carta, ela traz ou um arquétipo, né, ou um perfil de pessoa ou de situação específica, ou uma situação em si. Eu percebo que a gente vai falar daqui a pouquinho, tem cartas que parece que demonstram uma personalidade, como essa que eu coloquei aqui nesse primeiro slide, que é o mago, né? Aqui tem dois baralhos diferentes que eu considero que são os baralhos que são os mais antigos, os mais originais do tarô, vamos dizer assim. Em português, o mago, aí tem aqui a versão em inglês e a em francês. Eles dois são a mesma carta, então é a carta 1, mas você vê que o desenho é diferente, mas eles significam a mesma coisa. Ele, por exemplo, para mim, é um arquétipo, o mago. Então, ele é uma personalidade. Então, você vê que eles são muito parecidos, né? Olha, os dois estão em frente a uma mesa, tem ferramentas em cima dessa mesa, tem posições. Deixa eu abrir aqui para quem chegou. Olá, Maíra, tudo bem? A gente acabou de começar, que bom que você veio, obrigada. Estou falando aqui do tarô como uma ferramenta oracular, né, de acesso para o nosso inconsciente, para as nossas emoções. Então, essa carta que está aqui, agora projetada no slide, é o Mago, é a primeira carta dos arcanos maiores, e ela mostra alguém que tem ferramentas na mesa, vamos dizer assim, né? Essa que tem o fundo amarelo, ela é de um tarô chamado Rider-Waite. Quem criou foram duas pessoas, né? Não sei o que Reader e não sei o que Waite, e foi ilustrado por uma mulher, chama Pamela Colman. Esse outro do lado, que tem o fundo branco, que é mais coloridinho, ele é francês, ele é chamado de tarô de Marsella. Ele é mais antigo, bem mais antigo que o Rider-Waite. Então, é como se um já tivesse sido inspirado no outro, né? O mago, entre outras coisas, só para vocês entenderem, ele é uma carta de ação, e ele muitas vezes ele diz o seguinte: você tem todas as ferramentas para dar andamento nessa situação que você está trazendo, a questão que você está trazendo para o tarô. Então, quando você faz uma pergunta e você fala sobre uma determinada situação, ou sobre como você se sente diante de uma determinada situação, e a carta do mago sai para você como resposta, em geral ela está dizendo, olha, você tem que agir nessa situação, porque ele é uma pessoinha com ferramentas na mão dele, e seja lá como for que você vai agir, você tem todas as condições, você tem todas as ferramentas para lidar com isso. Então, é isso que ele representa. Por isso que a gente chama de arquétipo. O arquétipo, ele é um conjunto de sinais que tem um significado específico, né? Eu gosto muito de estudar símbolos. Eu já escrevi várias vezes sobre isso no meu Instagram. Eu sempre falo que se eu desse uma palestra com várias pessoas e eu falasse, olha, defina em uma palavra para mim a cor rosa. Dificilmente alguém falaria futebol, sei lá, revólver. Não, a maioria das pessoas falariam coisas ligadas à delicadeza, romance, feminino até, né? E mais especialmente talvez uma menina do que uma mulher. A mulher muitas vezes já é ligada a uma cor mais forte, tipo o vermelho, o bordô. Por quê? Porque o rosa não é só uma cor, ele é um símbolo em si, ele tem algum significado que vai além daquilo que está, digamos ali, no óbvio. Então isso não deixa de ser um arquétipo. Em qualquer lugar do mundo,
o cor-de-rosa vai ter sempre esse significado por trás, independente da cultura. E é muito sobre isso o arquétipo. O tarô, sendo uma ferramenta oracular, ele traz 78 arquétipos. Então é isso, você tem lá um conjunto de 78 cartas. Hoje tem até tarô que não é nem carta, ele é tipo dado, assim, tem de todo jeito que as pessoas imprimem e produzem tarôs, né? Mas, no geral, ele tem 78 cartas e nesse conjunto de 78 cartas, o mago vai ser sempre a primeira carta dos arcanos maiores e ele vai ter sempre mais ou menos essa representação que está aqui. Então, essas são as mais antigas e as mais originais. Uma coisa legal, se vocês perceberem que eles têm o braço numa posição, uma apontando para o alto, uma mão apontando para baixo. Então, outro significado da carta do mago é que ele é um ser que liga os céus e a terra. Então, dependendo da questão que você traz, quando você pergunta para o tarô e sai a carta do mago, é importante que você busque no alto, né, busque através da sua intuição, da sua conexão com o divino, alguma orientação, mas você tem que agir, tem um dedo apontando para baixo, você tem que agir no mundo, você não pode só esperar, né? Então, ela traz toda essa simbologia. Eu até separei aqui, deixa eu ver se eu acho, algumas versões mais modernas da carta do mago. Deixa eu botar aqui na minha câmera maior para vocês verem, ó. Esse daqui é um tarô mais moderno. A carta do mago aqui é a maga. Então, ela tá na mesma posição. Você tá vendo que o básico, ele meio que se repete. Na cabeça dela tem o símbolo do infinito, mesmo que tenha aqui no Rider-Waite, que isso significa essa conexão com o todo. Então, o mago, ele é alguém que ele tá num movimento de fluir. Ele tá agindo, mas ele tá totalmente conectado com a espiritualidade. E aí tem vários. Eu tenho um muito legal aqui. Eu sou fã do Harry Potter, para quem não sabe, e eu tenho um tarozinho. A carta do mago no tarô do Harry Potter que eu tenho é a Hermione. E aí ela busca reproduzir mais ou menos as mesmas posições que a carta indica, né? Então tem vários, ó. Deixa eu ver algum outro aqui que seja legal. Esse aqui é legal. Esse aqui eu lembrei da Ângela. É um tarô que eu tenho que ele é inspirado no sufismo, ele tem uma arte árabe. Então aqui o mago seria o alquimista, é alguém que busca se desenvolver para agir no mundo. Você vê que essa carta já é bem diferente das cartas originais, né? Mas a ideia seria a mesma. Então vocês vão achar assim artes de tudo quanto é jeito, mas para quem estuda o tarô, sabendo o significado de cada carta, você consegue compreender o que o tarô está tentando te passar como possibilidade com qualquer baralho. As cartas do tarô, quem estuda o tarô, de lâminas, sabendo arcanos, elas trazem cada carta, você toda essa simbologia. Cada carta compreender traz o que o tarô está tentando te passar uma simbologia diferente, possibilidade com qualquer baralho. A forma que o tarô busca... Peraí, deixa eu abrir aqui. Então, as cartas do tarô, que muitas pessoas chamam de lâminas, arcanos, elas trazem toda essa simbologia. Cada carta traz um significado, uma simbologia diferente. A forma com que... Deixa eu passar aqui pra gente ver. Vamos falar um pouquinho agora, então, da diferença de tarô e oráculo, tá? Como eu falei no comecinho. Oráculo é uma coisa mais abrangente do que tarô. Né? Então, existem outros tipos de oráculos. O tarô, ele é um deles. O tarô é um sistema fechadinho, que ele vai ter sempre 22 arcanos maiores e 56 menores, e qualquer que seja o tarô, o 6 de ouros ou o 6 de copas vai ser sempre um arquétipo, um mesmo significado. Então, a carta 3 do arcano maior vai ser sempre a imperatriz. Por quê? Porque o tarô é um sistema já pré-estabelecido e bem antigo. Agora, nos oráculos não é assim. Oráculos existem diversos, né? Desde que o mundo é mundo, desde que a gente se estabelece como civilização, o oráculo está presente na nossa cultura, em diversas civilizações, inclusive. Né? A gente vê na Grécia, por exemplo, o oráculo de Delfos, que era num templo, e lá os oráculos eram as pítias, eram mulheres que ficavam dentro desse templo. Quem ia se consultar, né, lá não via essas mulheres, só trazia a sua questão e ninguém sabia ao certo qual eram as ferramentas que elas estavam usando para trazer alguma orientação para aquela pessoa que ia buscar uma resposta. É muito legal porque o oráculo de Delfos, ele tem relação com, ele ficava, né, no mesmo lugar onde fica o templo de Apolo, e logo na entrada desse oráculo, desse templo onde ficava o oráculo de Delfos, tinha uma inscrição muito grande dizendo: conhece-te a ti mesmo. Então, desde aqueles tempos, o tarô é
ou qualquer oráculo, é usado como ferramenta de autoconhecimento, né? Não é só para... E claro, você buscar uma orientação, né, tentar compreender um campo de possibilidades dentro de uma situação específica também é autoconhecimento. Mas ele nunca pode ser usado, nenhum oráculo, como se isentar de você tomar suas decisões e deixar de querer assumir as responsabilidades pelas coisas que você faz na sua vida. Ele é como ouvir um conselho de um grande amigo, né? O tarô, um oráculo, ele é como esse amigo que está acessando o teu campo de energia, compreendendo coisas que já estão aqui no teu campo energético, que você não está processando na tua mente consciente. Então, quando você está lá, por exemplo, embaralhando as cartas, seja de um outro oráculo ou seja do tarô, e você já está pensando na questão que está te incomodando e que você gostaria de receber uma orientação, você está colocando esses objetos em contato com a tua energia. E você não usa a tua mente, você não está com as cartas todas viradas para você e escolhe, né, olhando os símbolos, você vira elas ao contrário e escolhe aleatoriamente. Nesse processo você tira a sua mente do controle e aí o teu inconsciente consegue começar a trazer algumas questões. É mais ou menos por aí que eu entendo que os oráculos funcionam. Como é que você faz? Você sabe que quando você falou sobre tarô, né, a questão da energia, eu uso um exemplo dos atendimentos, principalmente quando as pessoas chegam com um preconceito, achando, ai meu Deus, eu estou consultando se é tarô, então logo tem uma entidade ou tal. Não necessariamente, né? E aí, um exemplo que eu dou para as pessoas é o seguinte, hoje eu estou aqui no litoral, então não conta, mas lá na minha casa onde eu atendo, eu tenho um muro, aqui o muro não é todo fechado, mas lá é todo fechado. Todos os tijolos, não dá pra ver nada lá fora. Sim. Eu digo assim, ó, eu aqui dentro não enxergo nada lá fora. E quem tá lá fora não enxerga nada aqui dentro. Isso não quer dizer que não esteja acontecendo. Eu só não estou vendo com os meus olhos nus. Então, o que eu falo para as pessoas? Agora, se eu subir para o andar de cima da minha casa e olhar por cima, eu vou enxergar os carros na rua, a rua de trás, eu vou enxergar tudo o que está acontecendo. Ou seja, o que o tarô faz é ler esse campo de energia daquilo que os meus olhos físicos não estão vendo, mas que está acontecendo. A gente só não está conseguindo acessar. Então, esse é o exemplo que eu dou para as pessoas conseguirem entender que, na verdade, ele acessa o que já é. Né? Então, obviamente, não é uma questão não é porque eu não estou vendo que não está acontecendo. Exato, exatamente. Vou mostrar alguns oráculos que eu tenho aqui. Esse daqui eu ganhei da Ângela, de aniversário, inclusive. Né? Eu peguei uma pedrinha aqui. Isso aqui é uma runa. Ainda estou estudando as runas, né? Então, são várias aqui, pedrinhas de símbolos rúnicos, aí você tem que conhecer um pouquinho, né, vou tentar mostrar aqui, são várias, tá? Mais pra cá, ó. Então aí você sorteia e estuda os significados. Eu tenho, entre outros, assim, os mais diferentes, vamos dizer assim, o legal dos oráculos é que às vezes eles têm temas, né, então, por exemplo, esse daqui é um oráculo astrológico que eu tenho, então, todas as cartas que tem nele são cartas astrológicas, eu até separei aqui, ó. Essa daqui é a carta dele de leão, ele tem uma arte bem bonita, muito maravilhoso. Eu adoro esse baralho. E aí ele tem só assuntos de astrologia. E aí cada símbolo vai trazer, né, para mim, que sou astróloga, é muito mais tranquilo poder, por exemplo, quando eu comecei a estudar tarô, eu praticamente só usava oráculos astrológicos. Por quê? Porque astrologia já é um assunto que eu entendo. Então, quando eu fazia, sei lá, trazia uma questão para o oráculo astrológico e saía a carta de Marte, que para mim é um símbolo familiar, eu já sei que ia envolver ação, esforço, posicionamento da minha parte. Se sai uma carta de Netuno ou do signo de Peixes, eu já sei que é algo do meu inconsciente que eu vou ter que levar para um contexto espiritual, que a minha abordagem para aquilo precisa ser mais espiritualizada. Por quê? Porque eu conheço os símbolos. E poderia não ser cartas. Eu nem peguei, mas eu tenho uns dadinhos astrológicos também super bonitinhos. O convite, né, dos oráculos, seja, ó, esse daqui, muito maluco esse daqui. Eu sou fissurada por portas, né? Então, esse daqui, ele não tem as costas, são todos desenhos de portas. E aí você escolhe, por intuição, uma porta, por exemplo, e aí ele tem uma mensagem atrás, uma mensagem simples. Isso é um oráculo, ele não está dentro do sistema do tarô, ele não tem aquelas 78 cartas que o tarô tem, mas é muito legal também. Minha amiga, que entrou aqui na chamada, por exemplo, é professora de baralho cigano. Eu não conheço nada quase sobre baralho cigano, mas eu sei que é um conjunto de 36 cartas que também tem os seus símbolos
específicos. Então, ele seria uma estrutura mais parecida com o tarô, ou seja, ele é um sistema mais fechadinho, onde tem lá as cartas certinhas, e você também tem diversos tarôs, baralhos ciganos com artes diferentes, mas que aquela carta ela está sempre te levando para um mesmo lugar, né? Tem um outro de uma artista brasileira que eu gosto muito, que ela desenvolveu, acho que com o IA já, um baralho bem bonito. Deixa eu ver quem chegou aqui, peraí. Oi, Carol! Oi! Enfim, acho que a Carol deve conhecer o baralho cigano também. O baralho cigano é um tipo de oráculo. E ele já seria um sisteminha mais parecido com o tarô, mas ele também não é tarô, porque ele também não está dentro do sistema do tarô. Então, esse que eu estava mostrando, que eu falei que é de uma artista brasileira, é muito bonito, muito delicado, ele é meio temáticozinho de fadas, assim, eu acho bem legal. E, enfim, aqui é o slide que eu preparei para falar sobre o que a gente estava conversando e que a Ângela trouxe o complemento aí. Para mim, ele é um meio de acesso para o nosso inconsciente, pessoal ou coletivo. Então, quando a gente vê essas tiragens de tarô, às vezes no YouTube, elas se conectam num campo de energia e vão trazer uma mensagem específica que vai estar lá. Então, para mim, energia, né, tudo é energia, como a gente já viu na minha primeira aula lá do curso, né, das Três Marias. E mais do que isso, energia em si é informação. Outro dia eu contei lá no meu, faz tempo isso, na verdade, no meu Instagram, uma situação em que eu estava em casa lavando louça, no meio da pandemia foi isso, e aí, do nada passou um pensamento na minha tela mental, tipo, meu marido vai ser mandado embora. Mas eu não senti nada, só passou assim, na minha tela mental, e eu, nossa, beleza. Aí ele chegou em casa, me contou que tinha sido promovido, eu falei, nossa, caramba, que bom, mas ele me disse que quando ele foi chamado para a salinha do pensamento, para contarem para ele que ele estava sendo promovido, ainda mais considerando que era no meio da pandemia, ele sentiu medo, muito medo de ser demitido. E pelo que a gente conversou, foi mais ou menos ali no momento que eu tive esse pensamento. Ou seja, nós estamos tão conectados que de alguma forma eu acessei um campo de energia, e acessando esse campo, ele é informação. Eu fiz o download ali. A única coisa é que ele só passou. Geralmente eu não presto atenção. A gente não presta atenção em boa parte do que a gente pensa, né, na verdade. Mas naquele dia eu me lembrei disso. Então, energia é sempre informação. E quanto mais, às vezes, íntimo a gente é de uma pessoa, essas telepatias podem acontecer. Então, muitas vezes, quando você está com um oráculo na mão, seja ele qual for, o que você vai acessar é um campo. Seja ele individual, né, seja o meu próprio campo, se eu tiver com um tarô para, enfim, tentar acessar para mim mesma, seja outra pessoa, e eu acho que isso é até melhor do que tirar para você mesmo, porque muitas vezes a gente está tão afogado nas nossas próprias emoções, se é uma situação que traz muita dor para você, por exemplo, às vezes nem o tarô vai conseguir desfazer os nós que você está tentando entender aquela situação. Às vezes é bom que outra pessoa faça para você a tiragem, ao menos a escolha das cartas. Porque aí a pessoa não está envolvida diretamente, emocionalmente, na sua situação. A gente sabe que o nosso campo emocional, ele influencia demais em tudo, né? Então, com o tarô, com os oráculos, não é diferente. E aí, quando a gente tem, então, é legal para quem faz tiragens estabelecer, por exemplo, olha, eu estou aqui com a questão X para a pessoa Y, e aí você embaralha e intuitivamente escolhe as cartas. Porque aí você vai delimitando qual o campo de energia você está buscando. Você vai delimitando que endereço cósmico que o tarô vai se conectar para tentar trazer os símbolos corretos, ou outro oráculo, enfim, para ajudar as pessoas a tomarem decisões, né? Então, a questão sobre as entidades que a Ângela falou, enfim, eu acredito que a gente está sempre sendo inspirado por seres multidimensionais. Então, pode acontecer ou pode não acontecer, porque uma coisa é certa, o tarô ou os oráculos, ele está trabalhando em campos sutis, né? As nossas próprias questões, as nossas próprias energias, os nossos próprios pensamentos é que estão ali nesse campo de energia que o tarô ou outro oráculo ou outras formas de oráculo podem complementar. Para quem vem do universo cristão como eu, quem nunca aleatoriamente pensou num texto bíblico, me lembrei de Salmos, sei lá eu qual, Salmos 67, do nada. Aí você vai ler o Salmo e ele tem uma boa orientação ali para a questão que você está pensando. Isso não deixa de ser uma forma de oracular, né? A gente tinha até as caixinhas de promessas, né? Antes, eu não sei se isso vende ainda hoje, eu tinha uma velha que era da Universal, a caixinha pelo menos era da Universal. E aí você podia escolher
um versículo aleatório lá, enfim, isso não deixa de ser um oráculo. Aliás, a função é exatamente a mesma. A diferença é que ali ele tinha uma roupagem mais aceita por universos religiosos que muitas vezes não aceitam coisas como essa, porque, enfim, fazem associações ruins com isso. Aí aqui eu trouxe um pouquinho a questão dos arquétipos, né? Eu comecei falando sobre isso, mas é legal a gente falar um pouquinho mais também. Eu dei o exemplo da cor rosa como um arquétipo que significa muito mais do que só uma cor, né? Que dificilmente alguém faria a ligação. Você fala, uma palavra para você definir. A maioria das pessoas definiria o rosa com algo ligado à sensibilidade, delicadeza, campo emocional. A própria donzela, menina, enfim, tem essas questões todas, né? Assim como o vermelho já é uma cor mais ligada à paixão, a uma mulher mais madura, a uma sensualidade, enfim. A gente já tem essa coisa, desculpa, gente, mais envolvente e menos delicada do que o rosa, por exemplo. O verde já nos remete à saúde, à natureza. Isso tudo está no nosso inconsciente coletivo, entendeu? Essa é a questão. Não é nem se é certo ou se é errado as cores significarem determinadas coisas, né? Eu uso as cores como exemplo, mas não é só as cores. É tudo, né? O sol é vida, é luz. Foi Deus em muitos momentos da história para muitas civilizações. Por quê? Porque a associação coletiva é óbvia. Se tem sol, tem planta crescendo no chão, tem comida, tem vitalidade, tem alegria, né? É óbvio que essas associações aconteceriam em algum momento. Então, o sol vai ser sempre esse sinal de alegria, de festividade. Então, isso tudo, gente, tá dialogando com o nosso inconsciente o tempo todo. Então, quando você vê, sei lá, uma cena de filme que tem, sei lá, um enterro acontecendo, geralmente tá chovendo, porque a chuva, ela tem uma cara melancólica por si só. As pessoas estão todas lá, vestindo roupas escuras em volta daquela pessoa que elas estão se despedindo, estão com os guarda-chuvinha porque a chuva cai, o céu tá cinza. Isso é um arquétipo, é toda uma ambientação que está te comunicando alguma coisa, está se comunicando com o seu inconsciente, com todos os seus campos, né? Então não é nunca só uma coisa, são várias coisas. É isso que o arquétipo representa, né? O Jung falava muito sobre inconsciente coletivo, e uma das questões que Jung trazia eram as sincronicidades. Então, existem meios psíquicos pelos quais as coisas se organizam na nossa vida, né? Outro dia eu estava lendo um texto, quando ele tinha, às vezes, conversas muito tensas com o Freud, os dois ouviam os armários da sala onde eles conversavam estalarem. Estalar, literalmente, a madeira estalar. O que é isso? É o tanto de energia que eles estão liberando ali durante aquela discussão. O Jung não entrava diretamente nesses termos energéticos, mas ele dizia que aquilo eram sincronicidades. Então, todos esses campos de energia se organizam para que você compreenda algo, entenda algo, vivencie algo, enfim. E, para mim, pelo menos, os arcanos maiores do tarô, os 22 arcanos, eles representam arquétipos. Então, a gente tem lá, na carta 0, o louco, que ele tem uma ousadia, uma certa inocência. E todas as 21 cartas que vêm depois dele, para mim, é a jornada do louco. Então, o louco passa para o mago, que passa para a sacerdotisa. O mago tem essa coisa de ação, ele tem todas as ferramentas. A sacerdotisa já é uma figura recolhida. Ela já tá ali quietinha, então ela já é uma carta oposta ao momento do mago. Ela é uma carta de não ação, você precisa ouvir a sua intuição, você precisa ficar quietinho, se recolher, e por aí vai, até que você chega na carta do mundo, que seria o fechamento dessa jornada do louco. Então ali a gente tem 22 arquétipos, e eles têm uma sequência lógica, eles têm uma sequência, um porquê de estar ali nessa ordem, vamos dizer assim. Então eles contam uma história, é muito legal a gente estudar, pelo menos os 22 arcanos já vale muito a pena, mesmo para quem não se interessa, enfim, por tirar e tudo, porque a gente às vezes se identifica com o momento de um desses arquétipos, tá? Esse que eu coloquei aí na tela é o Eremita, ele é a carta 9, desses 22 arcanos maiores, ele é a carta 9. E ele mostra esse idoso aí com o seu cajado, ele é um sábio, e ele tem uma estrela, né, dentro de uma lamparina. Então ele é um buscador, ele está buscando conhecimento, ele está buscando essa iluminação. E essa carta indica muitas coisas, ela indica uma pessoa que está numa busca longa, você vê que ele é mais velho, ele tem uma barba branca, e uma busca mais solitária, mais, eu não diria nem tão recolhida, mas solitária com certeza. Aí eu separei aqui algumas para vocês verem, algumas do Eremita, algumas versões, ó. Essa daqui é uma versão mais moderna. Agora que eu vi que não tá mostrando para vocês, né? Ô, gente, foi mal.
Vamos lá, tá aqui, ó. Essa daí é a carta do eremita, tá? Ela é essa carta desse mago. Essa daqui, ó, é a eremitazinha. Deixa eu botar aqui pra vocês, ó. Mais moderninha, tá vendo? Aqui ela não tá com uma lanterna, ela tem um notebook. Mas ela remete à mesma figura. Aí a gente tem aqui, por exemplo, elas são geralmente pessoas andando na noite, então o eremita, ele é alguém que caminha na escuridão, sozinho. Essa daqui dá pra ver bem, né? O quão solitário é a jornada do eremita. E muitas vezes a gente tá... Eu gosto muito da carta do eremita, ela é uma carta associada ao signo de Virgem, vai ver que é por isso, né? Enfim. Aí aqui, então, vamos falar mais um pouquinho sobre os arcanos maiores. 22 cartas. Como eu falei, o tarô é um sistema fechado, então a Imperatriz, que é essa carta número 3 aqui, ela vai ser sempre a carta 3. Você vê como ela já é bem típica, né? Ela é uma carta de fertilidade, né? Nesse baralho aqui não dá nem para ver, mas ela representa em geral uma mulher grávida, então ela é o auge do símbolo do feminino, que é criação, fertilidade. Ela tem aqui um escudozinho com símbolo de Vênus, né? Ela tem essas flores vermelhas. A gente vê bastante aqui de vermelho nessa carta, né? Então, ela traz essa ideia já de representar, sim, uma mulher, mas não uma menina, uma mulher, né? Alguém que já está já tem um poder, já tem uma maturidade. Ela é o símbolo mais forte do feminino. Ó, vou mostrar para vocês aqui outras cartas. Essa aqui é uma imperatriz bem moderna. Aqui nitidamente dá para ver que ela está grávida, né? Ó, essa daqui acho que é mais fácil. Essa aqui não tá, mas elas são bem parecidas, né? Os símbolos se mantêm, até para que a gente possa, enfim, entender. Esse aqui é um bem diferente, mas eu adoro esse tarô, ele é meio anos 20, assim, eu amo muito ele. Você vê que o escudo com a Vênus se mantém, né? Um símbolo de fertilidade, de abundância, enfim. E a gente tem aqui outro exemplo, a carta 14 dos arcanos maiores, que é a temperança. A temperança é um arcano interessante. Ele tem um pezinho na terra e um pezinho na água, ele tá ali, né, temperando duas águas, como se fosse água quente, né? Já fez isso para criança? Quando alguma coisa está muito quente, e aí você fica trocando de copo para ver se esfria. Enfim, é uma carta que fala de equilíbrio, de nem tanto a terra, nem tanto a água, nem tão racional, nem tão intuitivo, né? Então, ela é uma carta que traz um símbolo positivo, tem um anjo ali, tudo. Eu gosto muito dessa carta também, ó, eu trouxe algumas para vocês verem, como mesmo na modernidade se repete, porque é um arquétipo, né? Então, ó, aqui basicamente a mesma coisa, né? É um anjo também. Essa daqui é muito legal. Esse tarô eu ganhei de presente e eu nem terminei de estudar ainda. Ele parece um tarô meio pós-apocalíptico, assim, e aqui a carta da temperança, ela tá pintada no muro dessa cidade. Todas as cartas desse tarô, elas são meio futuristas, meio pós-apocalípticas, assim, é bem diferente. E aqui elas têm nomes também, você vê que aqui tá escrito arte embaixo, né? Não é o nome típico, temperança. É legal, e aí se der tempo eu quero muito fazer com vocês uma tiragem só com os 22 arcanos, pra gente ver qual arcano que a gente tá nesse momento. Então, por exemplo, né, você tá, sai a carta da Imperatriz. Você tá num momento muito fértil em todos os sentidos, muito criativo. É um momento de você dar vazão para essa criatividade, né, de você sentar e pensar em criar, em ter prazer em criar. Projetos, novas amizades, criar um negócio, por que não? Enfim, o símbolo é a fertilidade, é o acesso a esse poder de criação que o feminino sagrado tem tanto, né? Ou então, e aí você pensa, né, beleza, eu estou no momento imperatriz, e eu tenho que me preparar para ir para um momento da carta seguinte. A carta depois é a carta do imperador, que é uma carta de ordem, que é uma carta de estrutura, e também de força de ação. Então a imperatriz, ela está criando, ela está gestando, né? Por isso até que muitas vezes a figura é uma mulher grávida. Se eu estou num momento imperatriz, eu tenho que criar para me preparar para se deslocar para um momento imperador. Em algum momento, né? É assim que a gente usa o tarô, por exemplo, para trabalhos mais focados no desenvolvimento pessoal. Então, eu gosto muito, agora faz muito tempo que eu não faço, mas antes eu sempre deixava um conjuntinho de 22 arcanos lá no meu, onde ficam as minhas coisinhas, que eu faço as minhas orações todo dia, e aí uma carta por semana eu tirava.
Deixa eu ver se eu separei uma aqui. Acho que não. Eu queria muito mostrar para vocês. Ai, que pena. Eu tenho um conjunto de arcanos. Ai, só arcanos maiores, que é inspirado na cultura brasileira. Eu separei, sim, tá aqui, ó. Mas eu não separei a Imperatriz, mas tudo bem. Ó, a carta 5 é o sacerdote, ou o papa. Peraí, deixa eu pôr grande aqui para vocês. E nesse baralho, ele é inspirado no Padre Cícero, que é uma figura tão forte no Nordeste, né? O sacerdote ou o papa representa uma figura espiritual muito poderosa. Então, alguém que tem voz espiritual sobre você, pode ser um mentor, pode ser um anjo da guarda, sei lá, um guia espiritual seu, mas também pode ser uma figura arquetípica, assim, como um santo do qual você tem fé, né? Esse baralho é muito bonito, gente. Olha essa carta aqui, é o Dependurado, que seria, a gente talvez fale um pouquinho mais sobre isso, eu e a Ângela. A carta 12, né, é uma carta que te convida a olhar a vida por um outro ângulo. Olha só como ela é bonita, essa carta nessa versão. É um rapaz que colheu açaí, de um açaizeiro. E essa é uma carta de, muitas vezes, que representa, assim, algum sacrifício, né, em alguns baralhos vocês vão ver ela sendo chamada de um enforcado, mas na original a pessoa também tá assim, ela não tá enforcada, ela tá dependurada, ela tá de ponta cabeça. Então, é uma carta que te convida a olhar as coisas sob um novo ângulo, sob uma nova ótica. E pode representar uma situação que esteja sendo, sim, um pouco sacrificante, porque é complicado você ficar de ponta cabeça, né? Não é tão confortável, vamos dizer assim. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os arcanos menores. Esses são 56 e eles se dividem em 4 naipes, e cada naipe vão ter cartas numeradas de 1 a 10, ou de As a 10, e mais 4 cartas da corte. Quem já jogou baralho, Copag já viu, porque são exatamente aquelas cartas. Então tem As de ouros, 2 de ouros, 3 de ouros, 10 de ouros. Aí depois vem o valete, a dama, o rei, né? E o cavaleiro. O cavaleiro não tem no tarô, né? Na Copag, enfim. No tarô tem o cavaleiro também. Então, os arcanos menores, para mim, eles representam mais situações, especificamente, do que arquétipos. Isso não é uma regra, tá? É a forma como eu entendo na minha cabeça. Então, por exemplo, eu coloquei aqui na tela, deixa eu mostrar para vocês, que eu não tô mostrando de novo, o 7 de espadas. Ó, então aqui a gente tem 2 7 de espadas diferentes. Então a diferença, lembra que eu falei do tarô de Marsella pro tarô que a Pamela Coleman ilustrou, que é o tarô de Rider-Waite? Os dois são 7 de espadas, mas no tarô de Marsella, os arcanos menores não estavam ilustrados com a situação que ele representa. O 7 de espadas no tarô de Marsella simplesmente tem 7 espadas. Você tinha que saber o símbolo com antecedência. Já quando veio o Rider-Waite, que ilustrou as cartas, isso, é um baita quebra-galho, porque assim, é muito mais fácil para você, quando está estudando o tarô, entender isso daqui do que isso daqui, né? Então, o 7 de espadas, para explicar para vocês, ele é uma carta que fala de uma certa traição, né? Esse cara aqui, ele tá roubando essas espadas de algum lugar. Então, ou é você que está se traindo, se sabotando, ou existe algo na situação que você está trazendo que não está sendo claro, alguém não está sendo claro, a situação não está clara para você, você está contando com uma coisa e na verdade é outra. Então, existe algo ali da ordem da falta de clareza, e pode existir até uma malícia, porque é isso que a arte significa, né? Você vê que ele está olhando para trás para ver se mais alguém está notando que ele está levando essas cartas, essas espadas embora. Então, é muito, para quem está estudando, inclusive quiser estudar tarô, eu recomendo que comece por esses daqui, ilustrados. E eu não recomendaria que começasse por esse, porque vai ser mais difícil, entendeu? Depois que você aprende esse, eu acho que é mais tranquilo você querer migrar para esse. Eu quero ter um tarô de Marsella. Você pode ter, mas é legal ter um desse daqui para estudar, porque vai te facilitar muito. Então, deixa eu ver aqui o que eu tenho. Todos os 7 de espadas em geral. Aí a gente vai ver menos variação, tá? Vou mostrar umas duas para vocês verem aqui, ó. Esse aqui é do meu tarô doido, meio anos 20. É a mesma figura, tá vendo? A mesma ideia de alguém que está roubando, né? Esse aqui é do tarô mais árabe que eu falei. A diferença é que as espadas aqui, elas são espadas árabes, né? São cimitarras mesmo. E o tarô da bruxa moderna, que é o que eu mostrei várias vezes, é basicamente a mesma ideia mesmo, né? Então, as interpretações podem variar, né? Então, quem conhece numerologia, quando
tá fazendo uma tiragem com arcanos menores, pode ter muito a incrementar e acrescentar na interpretação dos símbolos com as informações da numerologia. O que o 7 por si só significa? Legal, tal coisa. Eu não tenho conhecimento de numerologia, não conheço quase nada. A Ju conhece bem mais do que eu sei que ela conhece um pouco sobre numerologia e tudo mais. Então, conhecer ali o significado das cartas, ou da numerologia de 1 a 9, pode incrementar, pode ajudar ainda mais na interpretação. Quem conhece sobre 4 elementos também super consegue captar mais fácil e também incrementar o significado das cartas. Por quê? Porque os naipes, além de outras coisas, eles representam e têm muita relação com os 4 elementos. Então, esse, por exemplo, das cartas que estão projetadas aqui, naipe de espadas. O naipe de espadas ele tem relação com o elemento ar. Vou falar aqui sobre isso, ó. O naipe de espadas tem relação com o elemento ar. Então, tô lá embaralhando, trago uma questão pro tarô, e aí sai, sei lá, escolho fazer uma tiragem com 3 cartas e saem 2 cartas do naipe de espadas. Existe uma questão racional que precisa ser vista nessa situação. Por quê? Porque ele é um naipe do elemento ar. Até escrevi aí, ó, mente, razão, comunicação, pensamentos, é o seu campo da racionalidade que está sendo evocado ali. Então, o conselho do tarô para a sua situação, independente... mas saiu um monte de carta de espada e eu perguntei sobre dinheiro. Tudo bem. A gente tem sim o naipe de terra aqui, né, que é o naipe de ouros, que fala geralmente da materialidade da vida, mas a resposta veio em cartas de espadas. Então, o conselho que o tarô está dando é, sim, você está perguntando sobre bufunfa, sobre matéria, mas o conselho é, você precisa olhar para os seus pensamentos, para a forma irracional, talvez, com que você está lidando com o seu dinheiro. Então, eu digo isso porque, às vezes, as pessoas têm muito essas questões, né? Eu estou perguntando sobre relacionamentos, é uma pergunta sobre relacionamento amoroso, sobre relacionamento com a minha família. Só saiu carta de ouros, que é o naipe de matéria. Nada a ver. Não é que não tem nada a ver. O que o tarô está te sugerindo, a abordagem que ele está te sugerindo, se só saiu carta de ouros, é uma abordagem mais pé no chão. É um naipe que fala sobre matéria, sobre a ordem sólida das coisas. Então, olha, seja mais pé no chão, seja mais... não deixa de ser racional, né? Mas, enfim, seja mais prática e realista com a questão que você está trazendo. Não é tanto uma questão das tuas emoções, mas é uma questão de prática e realidade da vida. Mesma coisa, perguntei sobre trabalho, saiu um monte de carta de copas. Opa, então a questão que você está trazendo sobre trabalho, ela demanda um olhar para as tuas emoções. As tuas emoções estão interferindo no teu trabalho. E o naipe de paus, gente, que é o naipe de fogo, ele fala sobre ação, sobre movimento, e também, para mim, é o naipe mais espiritual que tem, em todos os sentidos. Então, saiu uma carta de paus, especialmente se for uma carta da corte, né, um rei, uma rainha de paus, pode representar, inclusive, uma figura espiritual que vai te auxiliar nesse processo, que vai te auxiliar nessa questão, ou que é o seu anjo da guarda, o seu guia espiritual, o seu mentor. Então, muitas vezes, a carta tem essas literalidades também. E, em geral, tem relação com a vontade. O fogo, para mim, ele é um elemento espiritual por si só, né? Quando você risca um fósforo, você tá lá com o fósforo com a chama acesa, e tá queimando, tal, você movimenta o fósforo para todos os lados, a chama tá sempre apontando para o alto. E ela não tem sombra. Se você chega assim com o fósforo perto da parede, você vê a sombra do fósforo, você vê a sombra das suas mãos, mas você não vê a sombra do fogo. Então ela é a luz, ela é um elemento de luz. E o naipe de paus não deixa de ter essa mesma simbologia. Então, fala também de criatividade, porque criação é uma ação muito espiritual, ela liga a nossa vontade, é como se você estivesse pegando algo do alto, da tua vontade, dos campos sutis de energia, e materializando na Terra. Então, os naipes têm muito essa representação, e o de paus, ele também tem essa questão bem espiritual envolvida. Não deixa de significar algo da ação. Então, você fala de uma questão que você traz para o tarô, ou para o tarô especificamente, e aí saem várias cartas de paus ali entre as cartas que você escolheu. É um assunto que demanda a tua interferência, a tua ação direta. Uma coisa que o naipe de paus não significa no positivo é inação. Então, outros naipes têm, dependendo da carta, tem mais uma questão de recolhimento, de precisa aguardar. Não é esse o caso do naipe de paus. A maioria ali vai te falar, haja. Ou então, manifeste. Tipo, olha, sai, por exemplo, um 6 de paus, que é uma carta que fala muito de concretização das coisas.
uma finalização positiva, a figura do 6 de paus, eu não estou com nenhuma aqui, mas é um cavaleiro aparentemente retornando de uma batalha vitorioso. Ele está montado no seu cavalo e tem um louro, uma guirlanda de louros, assim, sobre um cajado que ele está segurando. Ou seja, ela representa uma vitória, algo. Então, o naipe de paus muitas vezes representa a manifestação de algo ali positiva, né, da sua vontade positiva, ou que você precisa fazer um movimento para que essas coisas aconteçam. Aí vai depender de cada carta. E, enfim, gente, é mais ou menos sobre isso. Ó, tarô é uma ferramenta poderosíssima para autoconhecimento, porque ela ajuda a gente a sair dessa loucura dos pensamentos intrusivos que muitas vezes impedem a gente de nos conectar com a espiritualidade, enfim, com tudo. É uma pena que as religiões, ao longo do tempo, tenham massacrado ferramentas como o tarô ou outros oráculos, porque elas já foram comumente usadas como, inclusive, formas de acesso ao divino, né? Eu não consigo acessar, não consigo ouvir a voz de Deus tão claramente, hoje eu estou agitada e tudo, não sei o quê. Nada impede de Deus se comunicar comigo através dos símbolos que eu já conheço. Nada impede. Por quê? Porque nada impede o divino. Simples assim, né? E na minha opinião, essas ferramentas foram demonizadas, consideradas inadequadas, muito mais porque isso empodera o fiel, né? Empodera a pessoa comum, que deixa de ter que necessariamente usar de um líder espiritual, seja de que religião fosse, especialmente no cristianismo, para ouvir a Deus, né? É óbvio que você não precisa, você pode simplesmente se conectar numa meditação, numa oração, enfim, existem várias formas de você fazer isso, mas o que eu tô querendo dizer é, isso também pode ser uma ferramenta para isso. E há muitas pessoas que fazem isso de forma muito bonita, inclusive. Acessam ao divino, aos campos mais sutis, trazem orientações preciosas para as pessoas através das cartas, né? E independente do acesso ao divino, também é uma ferramenta de autoconhecimento, porque às vezes eu estou com uma questão e aí saem algumas cartas, né? Seja eu me consultando com um tarólogo ou eu mesma se conheço os símbolos tirando, e aí, opa, alguma coisa aparece ali que eu não tinha pensado sobre. Alguma nova face daquela situação que ou eu estava negando ou eu realmente não havia pensado sobre isso, surge ali. E aí eu tenho a oportunidade de refletir, né? Eu coloquei aqui. Não é sobre prever o futuro, mas sobre entender o presente, em todas as faces que ele se apresenta, para eu criar o futuro que eu desejo. Então, nunca é, e isso vale para tudo quanto é tipo de terapia ou aconselhamento. Não é sobre a pessoa bater um martelo sobre algo da sua vida. Isso não existe, né? Isso não existe. O que existe é você ouvir conselhos, reter o que é bom desses conselhos, e a partir disso você cocriar a sua vida, você tomar as suas decisões.